literária. Não interessam agora as presenças implícitas da história na literatura, interessam as representações explícitas da história na literatura em vários tempos literários e culturais, incluindo, por exemplo, ou antes de mais até, o tempo literário do romantismo, tempo em que a presença da história teve um propósito ideológico de claro intuito regenerador, como na época se dizia. Isto atravessou ou nutriu vários géneros e subgéneros literários, mas não só eles. Romances que não têm que ver nada diretamente com o romance histórico romântico, romances como os Maias, não podem ser entendidos sem uma leitura em paralelo de uma obra histórica ou historiográfica chamada Portugal Contemporâneo. Essa de Queiroz leu o Portugal Contemporâneo para escrever os Maias. O problema da modelização literária da história, perdoe-se o termo talvez demasiado técnico, diz respeito a um domínio de reflexão que eu não quereria trazer aqui, também para não abusar da vossa paciência, e que é o do estatuto ficcional da história nas obras literárias. A expressão parece um bocadinho paradoxal. O estatuto ficcional da história nas obras literárias, ou, respondendo a esta questão, como convivem nas obras literárias entidades historicamente verificadas com entidades ficcionais. Os estudiosos da chamada semântica da ficção distinguem, deste ponto de vista, dois tipos de objetos. Os chamados objetos nativos, que são as entidades que têm uma condição ficcional estrita, pura e dura, não verificável empiricamente. Por exemplo, uma personagem de um romance chamado Memorial do Convento, chamada Baltasar Sete Sóis, é uma entidade nativa, por assim dizer, nasceu ali e nasceu por causa daquele romance. Estas entidades, estes objetos, convivem com os chamados objetos migrantes, ou seja, entidades que, por assim dizer, e perdoem a trivialidade, vêm da história para a ficção. O rei Dom João V no Memorial do Convento é um objeto migrante. Não quero dar disto uma visão demasiadamente simplista ou esquemática e, por isso, acrescento ao que acabo de dizer o seguinte. E, voltando a falar do Memorial do Convento, há uma personagem no Memorial do Convento que tem, deste ponto de vista, uma condição, um estatuto que suscita uma reflexão curiosa. A personagem do Memorial do Convento, a quem chamamos, ou a quem se chama Bartolomeu Lourenço, existe na nossa história verificada como tal, com o nome mais corrente de Bartolomeu de Gusmão. O homem, de facto, chamava-se Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Bartolomeu Lourenço é um nome, por assim dizer, híbrido, de alguém que, sendo um objeto migrante, porque vem da história que nós conhecemos, ganhou claramente na ficção Memorial do Convento uma autonomia ficcional que a transforma em entidade híbrida. Chamar a Bartolomeu de Gusmão Bartolomeu Lourenço é dizer uma figura histórica, mas dizê-la de forma capciosamente ficcionalizada. Há se me permitem o parênteses, há um fenómeno curioso numa obra notável deste ponto de vista e que faz estes jogos ficcionais de maneira muito hábil, que é a Correspondência de Frederico Mendes. Na Correspondência de Frederico Mendes há uma figura que detestava aquele Frederico Mendes. Essa figura é alguém que é identificado por J. Teixeira de Azevedo. Esse J. Teixeira de Azevedo parece uma figura inventada. Nós hoje não sabemos quem é aquele J. Teixeira de Azevedo, até descobrirmos um dia que aquele J. Teixeira de Azevedo era Jaime Teixeira de Azevedo Batalha Reis. Era Jaime Batalha Reis, só que foi designado por um nome que lhe deu esta feição de entidade ficcional, quando de facto não era. No Memorial do Convento também existem jogos ficcionais desta natureza. Mas o que eu quero agora sublinhar é o seguinte, e dando agora exemplos concretos. Se nós virmos esta figura, reconhecemos nele
o rei Dom João V na pose majestática que se usava nos retratos da época, e particularmente quando os reis vestiam armaduras que nunca usavam em campo de batalha, mas eram comandantes-chefes e, portanto, tinham que andar de armadura, ser retratados assim. E este é um retrato oficial, por assim dizer, do nosso rei Dom João V, pintado por um artista italiano, de quem não ficou grande memória na história da pintura portuguesa, Giorgio Domenico Duprat, que pintou este retrato cerca de 1725-1730, portanto ainda antes da inauguração ou da conclusão do convento de Mafra. Este retrato está no Palácio Ducal de Vila Viçosa.